Alô? Essa noite eu estou muito feliz, porque um amigo meu está nos visitando pela primeira vez. É o Leonardo, Léo, com a sua esposa Selma e a sua filhinha Estherzinha de 6 meses. Onde é que está o Léo? Ô Léo, você está aí? Oi Selma, que coisa boa. Estherzinha está aí? Nossa, ela teve doente. Ele é um ótimo pedreiro, ele é demais, mas ele já está ocupado, viu? Não vai? Mas ele estava lá em casa outro dia e eu disse: Léo, e aí? Pastor, minha filhinha está no hospital, está com febre e não está bem, o médico tem só 6 meses. Aí eu disse: vamos lá então, Léo, orar por ela. E aí eu tinha que tomar vacina, a 4ª da Covid e também a tríplice viral. E dei uma carona para eles até o hospital em Prazeres. Mas antes de ir, eu fui com a nossa ajudante lá de casa orar pela Estherzinha. E quando eu comecei a orar, mas eu fiquei engasgado de tanta comoção. Fiquei angustiado, eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí clamamos. 2, 3 dias depois, a Estherzinha já estava melhor e hoje está nos braços da mãe dela. Glória a Deus! Vocês todos que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Deus os abençoe. É uma alegria imensa. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Atos foi escrito pelo Dr. Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Lucas. Então vejamos aí, Atos capítulo 2, e já vai ser projetado. E esse texto fala as marcas do padrão de Deus para a igreja primitiva, a igreja apostólica, que tinha nascido logo após a vinda do Espírito Santo. Nos primeiros versículos desse mesmo capítulo, como é que ela vivia? Qual era a sua identidade? Quais eram as marcas daquela igreja nascente? Vejamos aí, então, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos 2, 37 a 47. Está difícil aqui. A folha está grudada. Desculpa vocês. Atos 2, 37 a 47. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão, remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. As marcas do padrão de Deus para a igreja. Hoje nós teremos recebimento de novos irmãos, alguns por transferência, outro por pedido, que a gente chama, a gente dá um nome diferente, porque não vem o caso, mas uma solicitação, a gente chama jurisdição a pedido. Irmãos de outras denominações que estão aqui, mudaram-se para cá, também serão recebidos. E outro por batismo, e outro por batismo e pública profissão de fé. Ou seja, várias maneiras de recebermos essas pessoas. E isso ocorrerá agora no culto das 19 horas. Teremos um outro recebimento, possivelmente em setembro, e um outro ainda no final do ano, em novembro. Que alegria! Possivelmente, mesmo depois da pandemia, recebamos esse ano uns 100 novos irmãos para se integrarem à Igreja Presbiteriana de Candeias. Toda a glória e todo louvor ao Senhor. A pergunta que se levanta é: essa é uma igreja séria? Há tantas igrejas surgindo por motivos não tão nobres. Deus sabe a intenção. E muitas delas têm práticas não bíblicas. A questão é, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Candeias, é uma igreja séria, que tem as marcas do padrão de Deus para a igreja? Cremos que sim. E qual padrão é este? O padrão está nesses 10 versículos que lemos. Atos capítulo 2, de 37 a 47. Aí está as marcas do padrão de Deus para a igreja. Como julgar uma igreja, se ela é bíblica, se ela é séria ou não. Vejamos, portanto, essas marcas nesse texto que acabamos de ler. Capítulo 2, são os versículos anteriores. O Espírito Santo tinha sido dado à igreja. Eles estavam reunidos, 120 pessoas, e o Espírito Santo veio, um vento impetuoso, e línguas como de fogo caíam sobre a cabeça de cada um deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e foram para a praça de Jerusalém pregar o Evangelho. Portanto, como diz aqui no versículo 37, ouvindo-se eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, eles ouviram a pregação de Pedro, logo depois da vinda do Espírito Santo, e perguntaram a Pedro: o que faremos nós? O que temos que fazer? E aí Pedro então lhes diz: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Jesus,
para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra de Pedro, pregada logo depois da vinda do Espírito Santo, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Então é isso que ocorreu logo depois da vinda do Espírito Santo. E aí fala dessa comunidade da fé iniciante. Jesus Cristo disse: eu mesmo edificarei a minha igreja. A igreja surge através de Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, a vinda do seu substituto, o Espírito Santo. Então ele agrega. A palavra igreja vem do grego, que significa eclesia, chamados de dentro para fora. Então nós fomos chamados de dentro das nossas casas, da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, das nossas realidades, da nossa cultura, das nossas percepções filosóficas, ideológicas. Todos nós estávamos como que distantes, mas o Espírito Santo nos chama para a salvação e nos congrega em uma comunidade da fé, que se chama igreja. E esta igreja, ela tem que ter essas marcas, as marcas do padrão de Deus. Deus tem um padrão de Deus para a igreja, e nós cremos que aqui em Candeia, nós temos essa marca do padrão de Deus, para a glória dEle. Amém? Vivemos uma época da guerra mercadológica, guerra do mercado, do comércio. E nós temos os marqueteiros, aqueles que trabalham para colocar o produto à venda. Outro dia, ouvi o testemunho de um mecânico altamente qualificado dizendo: eu conheço fornecedores de peças para a Toyota. E essa empresa, a marca Toyota, tem como lema não o preço, mas a qualidade. E este mecânico, dono de oficina lá em São Paulo, disse: eu sei como eles cortam miúdo para darem conta do padrão da Toyota. A Toyota, como também a Honda, eles não se preocupam simplesmente de colocarem os seus carros no mercado. Eles pensam na perpetuação daquele bem, da continuidade. Eles não se preocupam simplesmente pela alegria dos primeiros anos, mas eles querem que esse carro, depois de 5, 10 anos, continue no mesmo padrão. Esse é o padrão Toyota. Se há um padrão de mercado para a Toyota, para a Honda e outros produtos aí, a igreja também tem um padrão. E quem estabeleceu esse padrão foi o próprio Deus. E essa comunidade nascente, ajuntada pelo Espírito Santo, 3.000 pessoas, já foi fundada no padrão de Deus. E aí nós vemos as marcas do padrão de Deus para a sua igreja. A pergunta é: será que esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Candeias, tem as marcas do padrão de Deus? Amém? Sim. Mas essas marcas, elas são coletivas, mas individualmente também. Para a gente dizer sim, para a gente dizer que nós temos essas marcas coletivamente, nós temos que nos alinhar ao padrão de Deus para cada uma dessas características que trazem a marca do padrão de Deus para o seu povo. Quais são as marcas do padrão de Deus para a igreja? A primeira marca que nós vemos aqui nesse texto está aí nos versículos 37 a 40. Atos 2,
37 a 40. Os primeiros 4 versículos. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: a primeira marca do Evangelho é a fidelidade na pregação, fidelidade na proposição de Deus. Ninguém pode pregar o que acha, o que pensa. Fulano teve o sei lá o quê. O nosso padrão é como a bitola de trem. Tem a bitola larga e a bitola estreita. É a separação de um leão de ferro para o outro. Isso a gente chama de bitola. Bitola estreita, bitola larga. E nós temos uma bitola, onde a igreja corre por entre as linhas de ferro, como um trem de ferro. E a nossa bitola é a 66. 39 livros do Velho Testamento e 27 livros do Novo Testamento. A igreja que tem a marca de Cristo, ela tem que ter a marca da fidelidade. Fidelidade na pregação do Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Se você quer viver no padrão de Deus, você tem que também estabelecer esta bitola. Nós vivemos na bitola 66, 39 com 27, 66 livros, juntando o Velho e Novo Testamento. Portanto, Deus é quem estabelece o conteúdo da pregação. E aqui nós vemos, essa igreja tinha as marcas do padrão de Deus, na sua fidelidade na pregação do Evangelho. E aí Pedro então diz: arrependei-vos, cada um de vós. A pregação do Evangelho deve levar ao arrependimento. João Batista, o último profeta da velha aliança, ele pregava o quê? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque o machado já está na raiz, e toda árvore que não der fruto, ele vai derrubar por terra. Jesus Cristo continua com esta mesma pregação: arrependei-vos. A pregação de Jesus, o tema de Jesus, quando ele começou o seu ministério, depois de ser batizado, foi: arrependei-vos. A marca de uma igreja, de acordo com o padrão de Deus, ela expõe a verdade de Deus, que deve levar as pessoas ao arrependimento, reconhecerem que são pecadoras, que são inábeis, desqualificados para merecerem o céu, e que precisa da ajuda de Deus. E a ajuda de Deus veio através de Jesus Cristo, é de graça, não tem que se pagar, não tem purgatório, não tem reencarnação. A graça é completa, a graça veio no pacote com Cristo. Arrependei-vos, 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 porque Deus já nos deu a solução para os nossos pecados. Jesus Cristo recebeu a punição em nosso lugar. Arrependam-se, creiam nisso, se humilhem diante de Deus e diz: Deus, eu sou um pecador. Transfere a justiça que Jesus conquistou na cruz para a minha vida, porque Ele já tomou sobre si todas as minhas maldições. A marca da fidelidade à palavra de Deus. E a palavra de Deus mostra que o homem é pecador e que ele precisa se arrepender. Em terceiro lugar, ele precisa se comprometer. E diz aí, nesse versículo 38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. É o que faremos no próximo culto, às 19 horas. Comprometimento. Sejam batizados. O que é o batismo?
O batismo é uma das duas cerimônias estabelecidas por Cristo, com significado espiritual. Isso que nós chamamos de sacramentos. A Igreja Romana tem 7 sacramentos: batismo, crisma, missa, extrema-unção por final. Mas as igrejas genuinamente evangélicas, que têm a marca do padrão de Deus, só observam 2 cerimônias, os 2 sacramentos. O que é um sacramento? Sacramento é uma cerimônia ordenada por Cristo com significado espiritual. O que é um sacramento? É uma cerimônia ordenada por Cristo com significado espiritual. O que é um sacramento? É uma cerimônia ordenada por Cristo com significado espiritual. Amém? Há 2 cerimônias estabelecidas por Cristo com significado espiritual: o batismo e a Eucaristia ou Santa Ceia. Somente essas 2 cerimônias, isso que nós chamamos sacramentos. Sacramento é uma cerimônia ordenada por Cristo com significado espiritual. Amém? Quais são os 2 sacramentos? Batismo e Eucaristia ou Santa Ceia. Amém? Então, uma igreja que tem as marcas do padrão de Deus é uma igreja que ministra os sacramentos. Aqui o primeiro é batismo. Se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. Um pouquinho mais na frente vai falar sobre a Eucaristia ou a Santa Ceia. Onde é que se encontra isso? Versículo 42b. No partir do pão e nas orações. Versículo 42, Atos 42, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse partir do pão aqui era a Santa Ceia, possivelmente. A Eucaristia. O partir do pão por misericórdia, solidariedade, ele está no capítulo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Mas esse partir do pão em casa era solidariedade com aqueles que não tinham o que comer. Do 42, possivelmente seria a ministração do sacramento da Santa Ceia, no partir do pão. Então, irmãos, uma igreja que tem as marcas do padrão de Deus, ela, em primeiro lugar, tem que ter a marca da fidelidade na pregação do Evangelho, no arrependimento, no comprometimento através do batismo. Na santidade, veja versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho, Pedro exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, aquele que quer Jesus, se arrepende dos seus pecados, ele tem que fugir dessa geração perversa. Ele não pode viver como se vive aí fora, seguindo o grande filósofo contemporâneo brasileiro, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas aqui no capítulo, versículo 40 está dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Você que vem a Cristo, você se arrependa dos seus pecados, você assume o compromisso através do batismo, você tem que viver uma vida santa. Uma igreja que traz as marcas do padrão de Deus, ela tem a marca da fidelidade na pregação do Evangelho, que fala sobre arrependimento, comprometimento pelo batismo, pela santidade, e que ministre não somente o batismo, mas também o outro sacramento, que é a Santa Ceia, o partir do pão, que está no final do versículo 42 deste capítulo 2 de Atos. A marca da pregação do Evangelho diz para as pessoas: saiam daí e venham ao encontro de Cristo, façam parte da comunidade da fé,
numa vida de arrependimento, de mudança, de transformação, uma vida em santidade. Sabendo que a igreja, a comunidade da fé, que é a união de todos aqueles que são chamados para fora, da onde se encontram, da sua comunidade. Eu mando na minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero, eu vivo em pecado, não estou nem aí para ninguém. Quando Deus chama, Deus fala, vem para cá, agora você vai viver no meu padrão, não mais no seu. Arrepende-se, batize, vive vida santa. Mas eu quero dizer uma outra bênção para vocês, que aceitaram o meu convite, como aqueles 3.000 que um pouco antes tinham ouvido a pregação de Pedro, e acataram a pregação de Pedro, para fazerem parte da igreja. O que é a igreja? É a família da fé. A igreja, irmãos, é muito mais do que esse aspecto físico. A igreja, muito mais e essencialmente mais, é a comunidade da fé com significado espiritual. Nós estamos aqui dentro desse prédio que tem cobertura, que tem paredes. Nós estamos juntos no mesmo ambiente. Nós estamos comungando desse ambiente. Isso é a igreja, é a unidade daqueles que cada um sai do seu lugar e vai em direção a Cristo, e agora são beneficiários da graça de Cristo, e todos são abençoados. Eles fazem parte da família de Deus, da família da fé. E quando eles se integram a esta família, eles agora de fato estão na igreja. Estar na igreja não é no imóvel. Estar na igreja é estar nesse novo status que Cristo nos propicia. Nós somos a família da fé, filhos de Deus, em comunhão uns com os outros. Lembremos-nos do povo de Deus no deserto. Era uma igreja. Em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 10, nos primeiros capítulos, e dizem que eles eram a comunidade da fé, e que estavam ali aliançados em torno de Moisés, e todos eles foram batizados. É a cerimônia para se entrar nesta família. Diz lá, 1 Coríntios capítulo 10. E o que é que ocorria com aquela comunidade que passou 40 anos andando pelo deserto? De dia tinha uma nuvem, ar refrigerado e preservador. As roupas não estragavam, as sandálias não estragavam. Não existe isso no mundo, mas lá existia. Eles estavam debaixo da nuvem de glória, e à noite essa nuvem ficava brilhando, chamada a coluna de fogo. De dia era a nuvem que os refrescava do sol abrasador do deserto. E à noite, a temperatura no deserto cai muito. E aquilo ficava como que um ar-condicionado, trazendo o calor de Deus sobre as vidas gélidas dos sofridos do deserto. Mas tanto a nuvem como a coluna de fogo à noite estava sobre a igreja, e quem estava ali estava na comunidade da fé. A comunidade da fé é aqueles que aceitaram o convite de Deus para dela participarem, abrindo mão de suas antigas vidas, arrependendo dos seus pecados, aceitando o padrão de santidade de Deus. Deus agora é o Senhor da vida delas. Veja, portanto, só para entender um pouquinho mais, às vezes não há tempo para tudo, mas vejamos aí, 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 1. 1 Coríntios 10, 1 em diante.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. São beneficiários do chamado de Deus. A igreja é o local onde Deus congrega o que Ele chama para abençoar cada um e todos de uma só vez. Versículo 3, todos eles comeram de um só maná espiritual, que é Cristo. Versículo 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Lá estava a igreja no deserto. A igreja hoje, depois que veio o Espírito Santo, nós somos a igreja, essa comunidade da fé, onde todos são beneficiários dos mesmos benefícios do nosso abençoador, Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da nuvem de glória. Por isso que você tem que fazer parte da igreja. Você não será crente na sua casa. Deus não planejou você na sua solitude, na sua casa. Você tem que vir para a comunidade da fé, porque a igreja é os chamados para fora. Para fora, venha para cá, venha, saia daí, saia do seu cafofo, saia do seu esconderijo, venha da sua vida ímpia, venha fazer parte da família. E quando você vem, a nuvem de glória está sobre a igreja. Há uma nuvem de glória aqui, eu não a vejo, mas eu sei que há, porque se no deserto lá estava a nuvem de glória, a proteção de Deus sobre os seus santos chamados para fora, o que dizer hoje? O Espírito Santo está aqui. Quais são as marcas do padrão de Deus para a igreja? A primeira marca, fidelidade na pregação do Evangelho. De acordo com 66 livros da Bíblia Sagrada, Bitola 66, que se traduz em arrependimento, arrependei-vos, comprometimento, sejam batizados. Beneficiários da promessa de Deus. Havia uma promessa que Deus formaria uma nova comunidade, não somente dos filhos biológicos de Abraão, Isaque e Jacó, mas nós somos os filhos da fé. Abraão também é o nosso pai, conforme capítulo 4 de Romanos. Amém? Nós somos essa comunidade, que Deus já tinha falado no Velho Testamento, e quando Jesus aqui esteve, Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não são pareia para a igreja, amém? A igreja chega em qualquer lugar, mete os pés na porta do inferno, dos demônios, e arregaça tudo, e chega com o Evangelho lá em Cariri-mirim, amém? Lá em Zé Gomes, amém? Lá em Viração, amém? Lá no Sítio Malhado, amém? Glória a Deus, nós estamos lá. É uma igreja que proclama o Evangelho lá. Ela tem coragem, ela tem pujança, porque o poder de Deus está nela. Versículo 39, desse capítulo 2. Pois para vós outros é a promessa. A promessa da igreja, aqueles que são chamados por Deus, que fazem parte agora dessa comunidade da fé. Nós, irmãos, não dá para eu falar tudo, mas no final do capítulo 11, dos heróis da fé, quando fala dos heróis da fé do Velho Testamento, eu tenho que ir lá, não adianta. Hebreus capítulo 11. Eu queria que tivesse 7 domingos por semana. Versículo 38 de Hebreus 11, falando dos heróis da fé. Quem eram eles no padrão de Deus? Homens do qual o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas,
pelos santos da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mas depois que Cristo veio, o Espírito Santo desceu, Pedro, pelo Espírito Santo, diz: aquela promessa que arranca antes de João Batista, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, eles só ficaram na promessa. Mas nós estamos usufruindo da promessa prometida por Deus aos nossos pais, aos patriarcas, aos que estiveram na velha aliança. Nós somos usufruidores, beneficiários dessa promessa. Então veja o final do versículo 39 e Hebreus capítulo 11. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não coitadinho, né? Viram com os olhos e lamberam com a testa. Todos eles obtiveram um bom testemunho, contudo, não a concretização da promessa. A concretização das promessas de Deus, escancarando o Santo dos Santos, quando ele corta de cima para baixo o véu, a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O véu foi rasgado. Agora nós estamos, irmãos, entenda, que privilégio é o nosso, que privilégio é estar na igreja, que privilégio é nascer depois de Cristo, irmãos. Irmãos, todas aquelas promessas, quando Cristo veio, desatou. Abriram-se as janelas do céu. Não tem mais nada do céu que Deus esteja escondendo para dar depois. Nós já temos, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Todas as promessas de Deus se cumprem em nós, na igreja, nessa geração. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Eles morreram na fé da promessa, mas nós somos os beneficiários dessa promessa que veio com Cristo. O Espírito Santo foi dado a todos nós. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está dentro de você. Aí está o Espírito Santo. Não tem mais barreira, não tem mais o que se dá, porque nós já temos tudo em Cristo. 39 e 40 de Hebreus 11. Ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles dependiam de nós, do cumprimento das promessas de Deus feita a eles, manifestada em nós. Sobre você estão todas as promessas de bênçãos em Cristo Jesus para a sua vida. Igreja, portanto, é isso, é aqueles que são chamados. Nós temos essa marca, o Espírito Santo está aqui. E aqui nesse capítulo 2, versículo 39 diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. Oh, coisa boa! Já pôs a renca. Até mesmo aqueles que estão meio rebeldes. A promessa é pactual. O que é pactual? Até os encrencados da sua família, por causa de você, estão na bênção. Você já parou para pensar numa coisa dessa? Porque o pacto é familiar. A bênção é para vós, os vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. Esse pacto não tem poder salvífico. O fato da pessoa estar debaixo das benesses da aliança, do pacto que Deus faz com a igreja, seu povo, não garante salvação.
Porque a salvação é uma decisão pessoal. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Entretanto, quem está na nossa aba, na aba do nosso chapéu, debaixo da nossa influência, debaixo da nossa autoridade, por causa do compromisso deste com o Senhor, a renca toda está debaixo do pacto. Amém? Até os rebeldes. Você pode orar, porque Deus já colocou eles no pacote. Começa a orar, faz jejum, mas se rebelou. Não sei o que. Ele está fazendo coisa errada. Ela está indo para um motel, a minha filha. O meu filho está fumando maconha, aí não sei o que. Papapá. Ele não quer nem saber. Mas ele está debaixo do pacto, porque o pacto é familiar. Quando se fala ali, em 1 Coríntios capítulo 10, daqueles que estavam na igreja com Moisés, no deserto, ali está falando que nem todos chegaram na terra prometida, porque se rebelaram. O fato de estar debaixo da bênção do pacto não garante salvação. Eles se rebelaram. Continue estudando lá depois do versículo 5 em diante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus está mandando chover na sua horta. Aproveita, prepara a terra, prepara o terreno. Amém? Isso aqui é meio complexo, eu tenho que falar rápido. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas vocês estão entendendo as marcas do padrão de Deus para a igreja. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, aquela promessa que os do Velho Testamento não obtiveram. Para vossos filhos e para todos os que estão ainda longe. E isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Sabe quem que já estava na mira de Deus? Quando o apóstolo Pedro falou aqui para os 3.000 convertidos, está lá no capítulo 9, um tal de Saulo. Pensa numa alma. Não era brincadeira não. Capítulo 7, martírio de Estevão. Jogaram as vestes dele aos pés de quem? De Saulo. E no capítulo 9, não é que assim, esse sujeito se converte e se torna um herói da fé? Amém? Então a promessa não é somente para nós, é para os rebeldes. Por isso que não desanime dos rebeldes, daqueles que estão ligados a você. Por causa de você, a bênção de Deus os abarca. E o Senhor vai lá, e o Senhor, o Espírito Santo, está trabalhando. Por causa de você, Deus vai insistir com os rebeldes. Clame até cada um deles se dobrar aos pés de Jesus Cristo. Eles estão debaixo da nuvem de glória. Oh, meu Deus. Então a marca de fidelidade na pregação do Evangelho, o arrependimento, o batismo, comprometimento, santidade, no versículo 40, com muitas outras palavras, Deus testemunha e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. A marca da igreja, a ministração dos sacramentos, batismo e Santa Ceia. O que é um sacramento? O que é um sacramento? É uma cerimônia ordenada por Cristo com significado espiritual. Amém? Uma igreja verdadeira ministra. Quando a gente está batizando daqui a pouco, no culto das 19, ou na Santa Ceia que fizemos hoje pela manhã, não é somente uma cerimônia. O Senhor Deus, o cartório do céu, desce aqui para registrar todo o culto. E esses que vão ser recebidos, eu sei que já tem anjo fuxiqueiro, que já deve ter falado com o escrivão do cartório do céu, dizendo, quem vai fazer parte hoje da igreja são esse. Amém, irmãos? Amém. É bênção ou não é? É bênção. É bênção. Deus nos coloca debaixo da lente cuidadora e da mão abençoadora, suas santas mãos, quando nós vimos para a igreja. Então, uma igreja que tem as marcas do padrão de Deus, ela também
demonstra perseverança. Não pode ser fogo de palha. Aqui, tanto vale no que diz respeito à coletividade, nós temos que ser perseverantes como comunidade da fé, com essas marcas do padrão de Deus, como cada um de nós temos que manter a perseverança. E eles eram perseverantes. Veja o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos era o ensino. Comunhão era agregação na comunidade da fé. Igreja, tornar-se partícipe dessa nova entidade que Jesus disse: eu a edificarei, eu edificarei a minha igreja. No partir do pão, depois do batismo, nós temos que estar usufruindo e nos beneficiando da aliança de Deus conosco. No batismo, é a nossa manifestação de aliança com Cristo. Na Eucaristia, na Santa Ceia, é a manifestação do compromisso de Cristo conosco. Tá bom para tu? Os dois sacramentos falam de comprometimento. O batismo, o comprometimento do arrependido com Cristo, de vida reta, à luz da palavra de Deus. E a Eucaristia, a Santa Ceia, o compromisso de Cristo. Olha, pode fazer. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, eis que estou convosco, isso é o meu corpo que é dado por vós. Esse é o sangue esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, no sacramento do batismo, é o compromisso do penitente, do arrependido com Deus, através do batismo, e a sua integração à comunidade da fé. O segundo sacramento, a Santa Ceia, é a manifestação do compromisso público de Cristo com você, meu irmão, minha irmã, com todos nós, irmãos. Ele falou que Ele estaria comprometido conosco até o dia em que nos encontrássemos novamente com Ele. E eles perseveravam. Que privilégio! Perseveravam, diz aí no 42, na doutrina dos apóstolos, no ensino, na Bíblia Sagrada, na comunhão, quer dizer, a comunhão da comunidade da fé. Aceitaram o convite, venham para cá, vocês agora são meus, estão debaixo do meu poder, estão debaixo da minha nuvem de glória, agora vocês são meus, tenho um compromisso, e tal. E no partir do pão, é na Eucaristia, na Santa Ceia, e nas orações, eles estavam juntos, eles perseveravam, orai sem cessar. Agora veja aí, no 46, novamente falando de perseverança, dessa comunidade da fé, de quem é chamado por Deus, que tem a marca de Cristo. Essa comunidade, 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Igreja é lugar de crente. Crente não pode falar, vou acompanhar pela... Isso aí, meus irmãos, é um quebra-galho. Mas o que você está fazendo, você se alimentando através das redes sociais, isso é um quebra-galho, porque você tem que estar aqui na igreja, na comunhão dos santos. Aqui que está a nuvem está aqui, a nuvem de glória. Venha para dentro, venha para cá, venha para debaixo da nuvem. É aqui que o Espírito Santo atua, coletivamente. E perseveravam no templo. (46) Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Aqui é solidariedade, misericórdia. Ninguém pode ficar com fome. Eles chegavam ao ponto de vender as coisas para comprar pão para os pobres que tinham perdido tudo. É isso que está dizendo aqui. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma igreja que tem a marca de Cristo é uma igreja na fidelidade, na pregação da palavra, na ministração dos sacramentos. Uma igreja que tem as marcas de Cristo, ela tem a marca da perseverança, dia e noite e dia. Ela não abre mão do padrão de Deus, da doutrina bíblica, da comunhão, da agregação, do partir do pão, das orações, como nós vemos aí. Essa perseverança
é vida na igreja, presença na igreja, integração na igreja, serviço através da igreja. Nós temos mais de 20 ministérios, você tem que achar um para servir. E solidariedade. Irmãos, talvez o Augusto e a Kelly estejam vendo aqui, eles perderam tudo lá na Muribeca, ali é como se tivesse passado um furacão. E ontem eu liguei para ele, tenho ligado esses dias, foi lá o diácono Xavier com outro irmão, depois foi o reverendo Lucas com o Wellington Júnior, e nós tal, querendo saber, e aí ele perdeu tudo, perdeu cadeira, perdeu sofá, perdeu mesa, e o que dizer, armário tudo feito de papelão agora, né, de aglomerado, acabou tudo, farinhou tudo, a mesa, meu irmão, o que é isso? Ele não tem onde pôr os pratos, não tem onde pôr, as roupas, acabaram tudo. Nós, irmãos, aqui, ninguém é para passar fome nem necessidade. Vocês sabem que a nossa igreja, nós temos o critério da junta diaconal, que ela é quem administra a beneficência, mas graças a Deus, vocês foram bondosos, vocês têm ofertado, e está repleto, que nós não estamos tendo de lugar de onde pôr as coisas. A gente já vai desovar um pouco, porque o presbítero Sandro com o Ramon vai lá para o sertão e vai levar um pouco de coisa, mas nós temos mais ainda. Chegou cama beliche, chegou colchão, roupa de cama, e forro de cama. Irmão, então faça a fila depois do culto. Vem não. Mas quem está precisando, sim. Eu sei que, Kelly, Deus abençoe. Hoje de manhã estava a irmã Dina perdeu tudo também. Nós sabemos, a irmã Severina esteve no hospital. A irmã Severina é muito carente. A igreja, o conselho, a junta diaconal fez uma nova casa para ela de alvenaria, mas ela estava no hospital e ela tem carência. Meus irmãos, nós temos que entender que precisa, é o seguinte, não precisa dar tudo, Brastemp, tinino da loja não. O que a gente precisa é repartir o que tem, para aquele que não tem, tenha a metade, amém? Então nós já falamos, faça uma lista, não esqueça de nada, põe geladeira, fogão, ele tem até um carro, mas nós não temos compromisso com o carro, né? Mas carro já é luz, não é não? Mas aí, irmão, a irmã Dina estava com problema porque lá é quente, e os 2 ventiladores dela queimou. E se a gente fizer uma lista, isso vai estar começando na próxima semana, nós vamos continuar. Eu falei para eles, já me deram uma lista, meu irmão, que lista grande. Mas nós vamos falar, dá com o que você tem, porque a igreja tem que chorar com os que choram, a igreja tem que ser solidária, e vocês, irmão, têm demonstrado isso. Mas a gente pode fazer alguma coisa de maneira pessoal. Essa igreja era tão solidária que as pessoas vendiam as suas propriedades, os seus bens, para comprar pão para quem estava com fome, irmãos. Quais são as marcas do padrão de Deus para a sua igreja? Entre tantas, solidariedade. E por final, uma vida cheia do Espírito Santo. Igreja não é grupo filosófico, ideológico. Não é um sindicato. Igreja é vida no Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser visto indelevelmente na vida da igreja, a nuvem de glória. E veja aí, irmãos, o versículo 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus e cantando. Neemias, depois que reconstruiu a cidade em 52 dias, disse, Neemias 8:10b, a alegria do Senhor é a nossa força. A força vem do Espírito Santo, não é a força natural, força humana. E esta alegria que eles estavam aqui, era a alegria do Espírito Santo. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E a consequência disso, uma igreja no poder do Espírito Santo que se manifesta de maneira comunitária, total, a tal ponto de impressionar os de fora. Veja a segunda parte do versículo,
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A conversão é um ato de Deus. Uma igreja que tem as marcas de Deus, no padrão de Deus, quando ela vive no poder do Espírito Santo e tem todas aquelas outras características, a conversão será uma consequência. É o Senhor que vai acrescentar. Esses quase 50 que receberemos daqui a pouco no culto das 19, e depois de setembro, e depois de novembro, o Senhor é quem vai acrescentando, porque nós cremos que isso não é força simplesmente de uma estratégia de marketing, de uma ação assim, vamos fazer dessa maneira. Não, é o poder de Deus que se manifesta na igreja, a tal ponto de atrair as pessoas. É como a luz para mosquitos nas trevas, quando eles vêm, eles chegam na luz. É como o candeeiro, quando você quer pegar agulha, aí na beira-mar, se você colocar o candeeiro, com pulsar você enche a sua canoa de agulhão, meu filho. Da mesma forma, quando a igreja, ela tem a luz de Cristo, ela atrai, e nós temos essa marca, como uma igreja, como uma candeia que brilha em lugar escuro. 2 Pedro 1, 21. Nós somos como uma candeia que brilha em lugar escuro. E quando assim nós temos essas marcas, o Senhor vai acrescentar dia a dia os que são sendo salvos. Irmãos, igreja não pode ter simplesmente uma tônica. Tem igreja que a tônica dela é conhecimento à palavra, estudar a palavra, pregar a palavra. E tem outro tipo de igreja que não se preocupa muito com a palavra, mas no poder de Deus, nos milagres. A igreja não pode ser Saci Pererê, que só anda com a perna só. Não pode dar ênfase só à palavra ou ao conhecimento teológico. A igreja tem que buscar a palavra, porque o nosso padrão vem da bitola 66, dos 66 livros da Bíblia. Nós temos que conhecer a palavra. O Espírito é o Espírito da palavra. Ele inspirou os profetas a trazerem a palavra. É Ele quem nos ilumina a palavra de Deus. Temos que conhecer. Mas nós também temos que conhecer o poder de Deus. Jesus estava para ser preso já em Jerusalém, e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Vieram testar Jesus. Mestre, uma mulher casou, o marido morreu. Casou a segunda vez, o marido morreu. Casou a terceira vez, o marido morreu. Foram 7 na fila para o cemitério. E aí, na ressurreição, qual deles será o marido dela? Mateus 22, 29, Jesus responde: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Uma igreja que tem as marcas do padrão de Deus, é uma igreja que se centraliza na sua palavra como regra de fé e prática, mas também experimenta o poder de Deus. Nós temos aqui nessa igreja milagres acontecendo, milagres ocorrem continuamente. Deus é o Deus dos milagres. Nós cremos que crê no poder de Deus. Jesus Cristo é o hoje, ontem, hoje e o será para sempre. E Jesus está aqui, Jesus está na igreja. Jesus é a própria igreja. E onde está Jesus? Há o poder de Deus. Não somente a questão teórica, de conhecimento, que nós precisamos de discernimento espiritual. Sim, precisamos estudar a palavra. Mas também temos que crer no poder de Deus. Eu creio que essa tem sido as marcas da igreja de Candeias. Nós nos alegramos por isso, mas isso depende de cada um de nós. Lembrando daquele texto de 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 4, está falando que foram todos batizados na nuvem com respeito a Moisés. Mas versículo 5 em diante de 1 Coríntios capítulo 10, a maioria ficou enterrada no deserto. Não adianta você estar debaixo da nuvem de glória, se você não tem
um comprometimento individual e real e íntimo com o Senhor. Você pode receber do maná do céu por 40 anos, mas ficar prostrado no deserto da vida. Alinhe-se a sua vida ao padrão de Deus, e assim toda a igreja estará no padrão de Deus. E podemos assim dizer que a igreja de Candeias tem o padrão de Deus, as marcas do padrão de Deus na sua vida, dia a dia, para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e orar ao Senhor. Senhor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pela tua igreja, graças te damos pelo teu Santo Espírito, o teu Espírito que está dentro de nós, que nos sela para a vida eterna. Essa selagem é para sempre, ninguém tira de nós essa marca. Nós te agradecemos por isso, mas nós estamos também debaixo da nuvem. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos tem dado o maná celestial e temos bebido de uma só pedra, e essa pedra que nos segue é Cristo. Cristo foi a pedra aberta para que vertesse água e mitigasse a sede do povo de mais de 2 milhões no deserto. Nós também bebemos, Jesus é a água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Nós te agradecemos pelo privilégio de fazer parte da tua igreja. Deus amado, se utilize de nós e que jamais percamos o teu padrão, as marcas do teu padrão para a igreja aqui neste lugar. Nós te suplicamos isso coletivamente e individualmente para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.